Você já ouviu falar em ponto do observador? Pois é, eu trouxe esse conceito algumas vezes nos encontros de workshop que eu tenho realizado com mulheres. E eu senti de trazer aqui um resumo e uma clareza sobre isso. O que seria o ponto do observador? É quando eu observo uma situação, uma emoção, uma cena de um ponto maior, mais distante da onde ele de fato está acontecendo. Nós já conhecemos esse conceito que fala que quando nós estamos no olho do furacão, você não consegue perceber o problema com clareza, não consegue entender as soluções. É sobre isso, mas com uma profundidade maior. Observar, vivenciar a emoção, se deixar levar pela emoção e agir na reatividade é o que normalmente a gente faz e acaba entrando em ponto de estresse, culpa, até estraga relacionamentos, né? Trabalho, enfim. Quando a gente aprende a viver no modelo ponto do observador, você pode usar isso para a vida, não só para um fato, para uma situação. O que é isso? Exemplo, em casa, no trabalho, onde quer que você esteja. Tenta fazer esse exercício. Observa as pessoas sem julgar, tá? Eu gravei um vídeo recentemente sobre o julgamento, não é sobre julgar. Sem julgar. Observa as coisas acontecendo, sem a emoção. Vem alguém e fala alguma coisa que normalmente seria um gatilho para te dar, exemplo, uma raiva. Nesse dia, não. Eu não vou me permitir sentir. Eu vou só observar como a pessoa chegou, o que ela falou e como ela se comportou depois que eu não tive raiva. Porque ela fez, muitas vezes, de propósito para eu ter aquela emoção e agir com reatividade. E aí eu mudo meu padrão. Troco o meu mindset e observo. Isso dá um poder. Eu não estou falando poder sobre os outros, tá? O meu trabalho é sobre o poder interno de si. O poder de si, a cura interna e essa observação da sua intuição, que é da essência feminina. E quando eu digo essência feminina, eu não estou falando só de mulheres. A minha fala é voltada para mulheres, para a cura feminina. Mas o feminino também está nos homens, assim como o masculino está nas mulheres. É o equilíbrio dessas duas polaridades que deixa a vida realmente plena, né? Eu equilibrar em mim o meu lado feminino, o meu lado masculino. E em todo mundo, né? Mas nós vivemos hoje muito a partir do conceito da energia masculina, que é a produtividade, ter que dar conta de tudo, multitarefas, ter que fazer tudo junto ao mesmo tempo e o telefone não para e não sei o que, não sei o que. Isso deixa a gente num ponto de ação. A ação é, por si, a energia masculina. A ação é boa, é maravilhosa. Sem ação, nada acontece. Mas a energia feminina, da intuição, da escuta, a gente está deixando de lado. Então, eu estou trazendo aqui conceitos que é justamente para a gente retomar essa sabedoria interna, que é da escuta e da intuição. Então, o ponto do observador é exatamente você sair da reatividade, sair do papel e observar as coisas de um ponto mais amplo. Também não estou falando de arrogância, tá? Por favor, não é sobre isso. Um ponto mais distante. E aí eu percebo as coisas acontecendo, eu percebo as pessoas agindo ao meu redor, eu percebo as energias se movimentando, sinto às vezes um medo que não é meu, um sentimento que acaba chegando em mim porque eu sou uma antena, mas acaba não sendo meu. As pessoas sensíveis têm muito disso e nem sabem, né? Ficam sofrendo, tomando remédios e tal. E resolver os problemas, tanto internos quanto os problemas da vida. Se eu olho para um sentimento que está barulhando dentro de mim, então eu estou aqui com um sentimento de culpa. Se eu partir para esse sentimento do ponto do observador, eu vou avaliar as coisas com muito mais clareza. O que aconteceu? O que de fato aconteceu? Eu estou usando agora uma energia masculina, percebam? A objetividade. O que de fato aconteceu? Aconteceu isso, eu falei isso, a pessoa respondeu aquilo, ou o objeto caiu no chão desse jeito, sobre essa ação. Observa o que de fato aconteceu, fatos, não emoções.
Então você vai entender o teu grau de atividade sobre aquilo. Realmente foi minha responsabilidade? Poxa, desculpa, quebrei, o negócio caiu, eu te reponho. Resolvido, sem culpa. Ou te falei uma coisa atravessada, né? Não foi legal, me desculpa. Se colocar no ponto de reparação. Quando a gente se coloca como observador, você começa a entender isso e as coisas param de agir sobre você. Tô dando um exemplo, tá? Pensa você em situações da sua vida. Em que momentos você poderia usar o ponto do observador para entender as coisas acontecendo e então ter uma clareza maior sobre você, sobre o teu autocontrole, sobre o teu poder interno. E então ficar menos ansioso, sabe? Estar mais presente, ter uma vida mais inteira, mais presente no momento atual, vivendo a experiência presente. Quantas vezes a gente está no parque com os filhos pensando no trabalho? E quantas vezes estamos no trabalho pensando em estar no parque com os filhos? Só que o momento que você está no parque você não aproveita. Então também é sobre isso. Que sua mente esteja aonde está o seu corpo, vivendo aquela experiência por inteiro. O trabalho demanda muito da nossa mente? Demanda. Teve um insight? Anota e volta a brincar com o teu filho. Dá atenção aqui naquele momento para criar aquela relação boa. Tá no trabalho? Dá atenção para aquilo que de fato precisa para a tua produtividade do teu dia render o que você está ali para fazer. O ponto do observador ajuda muito a ter clareza sobre essas coisas, além de resolver problemas. Você pode ter um problema grande. Como eu resolvo isso? Calmo. Vou dormir uma noite com isso, não vou pensar sobre isso. Deixo tudo se assentar, emoção, situação. Amanhã as coisas vão estar mais claras. Percebo amanhã, de um ponto do observador mais distante sobre o fato, o que levou a isso, qual é o meu grau de responsabilidade, como eu posso resolver e como eu posso agir para as coisas acontecerem, com quem que eu tenho que falar, enfim. É uma forma de viver a vida mais leve. Esse é o ponto do observador. Espero ter trazido aí uma clareza sobre o assunto. Comenta comigo, que insights isso te trouxe? Consegue colocar em prática? Nas minhas aulas, eu sempre coloco o ponto do observador como algo importante. No meu canal do YouTube, eu tenho uma playlist com assuntos bem interessantes. Vai lá me visitar.